nós entramos na parte de filosofia, que para mim foi a parte mais difícil do livro, não por culpa do autor, mas por minha limitação. Embora a filosofia seja uma área que eu tenha muito apreço, uma área de estudo que eu tenho muito apreço, que eu tenho muito carinho, mas que eu ainda estou engateando, se estiver engateando. Então eu fiz uso na leitura deste dicionário aqui, dicionário de filosofia do Nicola Abagnano. Se estiver errado, me desculpem. Eu fiz uso dele. Não quer dizer que seja fundamental para a compreensão do texto, mas no meu caso foi muito importante para poder entender o conceito de alguns termos que são usados aqui e a partir daí ter uma compreensão mais profunda daquilo que o autor está dizendo. E foi muito interessante usar esse dicionário, porque logo no primeiro texto o autor vai fazer uma comparação entre os dicionários de filosofia, mostrando que se busca de forma sistemática e gradual reduzir os termos relacionados àquilo que é digamos, a coluna vertebral da filosofia grega, que é a metafísica. E essa destruição, digamos assim, desses termos, ou essa exclusão desses termos, não é por acaso. Vamos lembrar que Antônio Gramsci, ele entende que para destruir a sociedade ocidental, derrubar e, consequentemente, implantar o socialismo, é necessário implodir os seus três pilares, né? E um deles é a filosofia grega, o outro seria o direito romano e o outro a moral judaico-cristã. Então, quando você começa a tirar a coluna vertebral da filosofia grega, você começa também a produzir essa derrocada desse pilar. Mais do que isso, na medida que se tiram esses termos, aumenta-se a citação de termos da filosofia islâmica. E aqui não é uma questão somente de preconceito em relação ao islamismo, não, mas o fato é que para a destruição da sociedade ocidental qualquer coisa será usada, inclusive aquele que se tiver que for a arma mais contundente no momento será usada. Vejam bem que como esse é um processo perigoso. Vamos lá, somado a isso, essa exclusão, esse aumento da ampliação do espaço da filosofia islâmica nos dicionários de filosofia, o professor escreve aqui na nota de rodapé. Somado a isso, a agressiva expansão político-religiosa do Islã, ou pelo menos de uma parte mais radical de sua expressão teológica. Por isso, por exemplo, o presidente da União Mundial de Sábios Islâmicos afirmou em discurso a jovens muçulmanos em Toledo. Isso, veja bem o que ele afirmou. Depois da libertação do Iraque, faltará conquistar Roma. Isso significa que o Islã vai retornar à Europa pela terceira vez. Vamos conquistar a Europa, vamos conquistar a América. Então, vejam que essa é um conjunto de ações nesse objetivo que foi lá pensado por Antônio Gramsci. Mas vamos voltar aqui para esse livro. Efetivamente, no primeiro texto, o professor vai mostrar que as raízes, né, da transcendência medieval, elas se encontram na filosofia clássica. Então ele vai falar do Deus de Platão, do Deus de Aristóteles, do Deus de Sêneca, né, e mostrar como os autores medievais, diferente daquilo que se prega de que a Idade Média, a Idade Média, ela ignorou a Idade Clássica, né? Ela ignorou os filósofos clássicos e eles foram redescobertos no Iluminismo. Não, eles tinham contato com esses textos e a partir desses textos eles formavam a sua ideia de transcendência. Porém, eles entendiam que por conta da própria nobreza de Cristo e da ação do Espírito Santo, a filosofia ela era alçada a um patamar, uma dignidade muito, muito maior. No artigo seguinte, o professor ele vai continuar, será um artigo que falará da influência dos autores clássicos nos filósofos e teólogos medievais. Para isso ele vai usar os textos do Ramon Llull, como nós já havíamos citado esse autor catalão antes, né? E
de longe foi o texto mais difícil de ler, né? Aqui o professor vai discorrer sobre os correlatos, sobre as dignidades, na filosofia desse autor, sobre a eternidade de Deus, que são essa questão dos correlatos, da dignidade, da eternidade de Deus, elas são parte de um conjunto de obras que buscavam aquilo que eu falei na outra sessão, sobre esse autor catalão, de que era um conjunto de obras buscadas, que buscava a conversão dos infiéis através da lógica e da filosofia. E esta sessão ela é encerrada com o texto, para o melhor artigo para mim, relacionado à filosofia. Ela vai tratar da anamnese estética de Umberto Eco, né, que, para muito além do autor de Em Nome da Rosa, ele era um grande historiador também, o que é curioso, porque Em Nome da Rosa ele vem com uma série de, digamos, mitos falsificados sobre a Idade Média, que estão presentes no livro e, obviamente, acabam estando presentes também no filme. Não sei se você já teve contato com um dos dois. Então, o objetivo principal deste artigo, ele quer traçar um caminho de construção da identidade da estética ocidental, tendo como pano de fundo a anamnese. O que é a anamnese? Essa memória psíquica, esse reavivamento das reminiscências pessoais, como diz o próprio autor, é o que permite uma recordação intencionalmente direcionada. E é essa recordação que faz com que o espírito, né, ele volte a ser algo no mundo, e isso é essencial, isso é urgente, especialmente no nosso tempo, que renega a estética do belo, favorecendo, e melhor, em decorrência, na verdade, do caos existencial do nosso tempo. E aí o autor vai falar uma coisa interessante, que é como a nossa sociedade está incrustada de um sentimento pueril, infantil mesmo, de querer estar sempre inventando algo novo, de não querer ser devedor do passado ao nada, o que é, obviamente, um empecilho para a anamnese. E diferente dessa sociedade atual, na Idade Média, os filósofos, enfim, as pessoas que viviam ali, eles tinham uma grande consciência da inovação, mas isso não acontecia sem amar aquilo que já havia acontecido. E aí o autor também vai desenvolver rapidamente questões sobre condições de beleza, que é integridade, proporção, comensuração, ordem, harmonia, e de como os filósofos ocidentais eles debatiam sobre esse tema. Muitas vezes também envolvido com a própria relação com Deus, mostrando, e aí sim, mostra por conta disso, nessa questão do belo, uma Idade Média cheia de beleza e cheia de cor, e tão diferente da acinzentada cor que nos envolve atualmente e que querem colocar como pecha lá na Idade Média. Mas vamos continuar. Em suma, para Umberto Eco, a anamnese ela é a centralidade da civilização. E dessa forma, na medida que ela é relegada, na medida que ela é negada, entendemos a desordem civilizacional da nossa sociedade. Então, essa forma da anamnese de Umberto Eco, com aquilo que entende com aquilo que o filósofo Wögl ele entende da anamnese, que seria a memória da vida, a união dessas duas formas, pelo que eu entendi, ela seria uma chave para o historiador contemplar esteticamente e intimamente o belo presente, algo que era comum na Idade Média e que se perdeu hoje, né? É interessante que a perda dessa capacidade, que era interessante ver a perda dessa capacidade nos tempos de hoje e ver essa capacidade presente naqueles que foram da chamada Idade das Trevas. Mas vamos continuar aqui, porque nós entramos então na última forma de termos uma visão da Idade Média, que é através das artes, né? Já no primeiro artigo, o professor ele vai falar sobre a vida cotidiana dos camponeses, e aí já especialmente retratada nas catedrais de Chartres e Amiens, e aí nós já temos mais uma vez o contato temos um choque com aquilo que se fala sobre os agricultores, sobre os servos, né, nesse período. Não que eles tivessem uma vida maravilhosa, mas não é essa a questão em si, não existe essa utopia de que existia uma vida maravilhosa para eles, mas eles geralmente
se ensina que eles eram o pior do que escravos, né? Eram o resto da sociedade. Porém, quando se vê as artes, né, sejam nas esculturas, sejam nos vitrais das grandes catedrais, e a presença dos servos nessas artes, né, ali registrados, entende-se a importância que a própria sociedade medieval viu nessas pessoas. Existem textos, né, que diz que, em resumo, diz que nada vale o príncipe, que seria a cabeça da sociedade, nada vale os juízes, nada, fazendo uma relação entre a sociedade e o corpo humano, de nada valem os juízes, de nada valem os soldados, né, cada um relacionado a uma parte do corpo, se este maravilhoso corpo não tiver os pés. E quem são os pés? São os servos, são os agricultores, que no final são quem sustentam toda essa sociedade. E nesse artigo o professor Ricardo Costa ele vai dizer, ele é muito taxativo dizer que estudar a Idade Média sem estudar a arte das catedrais, que muitos fazem consciente ou inconscientemente, como viver a vida sem a arte, ou seja, sem compreender completamente o que é a vida e o que é a história. No artigo seguinte, a gente volta à questão da beleza, né, do artigo anterior, mais especificamente a estética do corpo, que na Idade Média, ao contrário do modernismo, do pós-modernismo, o corpo é tido como o centro da criação divina. Pra você ter uma ideia, a monja, a Santa Idelgarde de Bingen, ela faz uma relação entre o universo e a fisiologia humana, para você entender como que os medievais eles tinham realmente o corpo humano como centro mesmo da criação divina. O professor Ricardo Costa ele vai mostrar que a questão da estética corporal ela sempre esteve presente nas questões filosóficas da Idade Média, passando por várias formas de interpretar o corpo, de entender essa estética. E o que nós vemos é que entre um Platão, na Idade Clássica, que entendia o corpo como um empecilho para o conhecimento da verdade, e entre Platão e entre Nietzsche, que digamos, corporificou tudo, né? Tudo se tornou apenas corpo, não existe mais alma. Entre esses dois está a beleza da Idade Média com a glorificação do corpo. Não a glorificação do corpo hedonista, cheio de vaidade, sexualizado dos dias de hoje, mas sim como algo muito mais sublime, algo profundo. A alma, ou o corpo como palácio da alma. Veja que coisa sublime, que coisa suave, né? que foge daquilo que nós conseguimos encontrar no dia a dia sobre a questão da estética do corpo. Por fim, acaba o livro e com o último texto, que é sobre o martírio de São Thomas Becket, representado nas artes, né, da Idade Média. E foi para mim o melhor artigo do livro, né? Que o autor ele vai fazer um pequeno apanhado da história de São Thomas Becket, de como aconteceu o seu martírio, das circunstâncias, do contexto, né? Rapidamente, só para entender, talvez você não conheça a história de São Thomas Becket. São Thomas Becket era um clérigo que era muito próximo do rei da Inglaterra, rei Henrique II. Era um clérigo mundano, como tantos que existiam naquele tempo, participava de caçadas com o rei, era chefe da chancelaria real. Porém, quando ele é indicado e recebe o título de bispo, né, quando ele é sagrado bispo, ocorre uma grande conversão dele. De alguém completamente mundano, ele se torna alguém profundamente religioso e penitente. Usava cilício, usava uma bermuda de pele de carneiro para incomodar o seu corpo. Aquilo que ele usava ele só se permitia usar luxos que estavam ligados à dignidade episcopal. E existe uma discussão num dado momento, o rei Henrique II quer tomar para si o direito de julgar os clérigos,
tomar esse direito da igreja e, mais do que isso, ou além disso, julgar 2 vezes. Ainda que a igreja julgasse, ele julgaria novamente, o que em si o Thomas Becket diz que já é um absurdo, porque seria julgar a mesma pessoa por 2 crimes, julgar a mesma pessoa 2 vezes pelo mesmo crime. Enfim, essa situação, ela evolui, na verdade, até o martírio de São Thomas Becket na igreja, no altar, por alguns seguidores do rei Henrique II, que se sentia ultrajado. Então, toda essa ideia, a brutalidade e a gravidade desse assassinato do bispo São Thomas Becket, ela acaba ganhando uma grande força na arte, né? Nos artistas. Os artistas buscam retratá-la pela gravidade, pelo assombro que foi esse ato, e dessa forma o autor mostra que a arte na Idade Média ela estava profundamente ligada à ideia de preservação da memória. Teria um textozinho para eu ler, mas vou adiantar aqui porque acredito que já esteja ficando um pouquinho mais longo. Então vamos lá. Após esse breve, espero que tenha sido breve resumo da obra, o que dizer? Vale a pena? Vale a pena conhecer esta obra maravilhosa, maravilhosamente editada, com uma capa linda, uma diagramação excelente, com uma seção de fotos aqui, ó. Fotos não, de imagens que serão relacionadas aos textos, aos artigos que o professor escreve. Vale a pena conhecer essa obra? Olha, vou dizer para você, vale muito, muito a pena. Antes de tudo, lembro que não é um compêndio de história, não é algo que vai tratar linearmente, temporalmente de um período da história, não é? São 12 artigos independentes entre si, mas esses artigos eles servem como que... É como se o autor, nesses artigos, ele abrisse uma janela para que o leitor pudesse ver um aspecto da Idade Média, como eu disse, muito além daquela limitação só de quem só vê a história sobre o aspecto político e econômico. Não, você tem um vislumbre e consegue perceber as cores da Idade Média. E obviamente aqui é necessário reafirmar, não porque o autor tem uma visão utópica da Idade Média como se fosse a Idade de Ouro, perfeita, maravilhosa, sem sofrimento, sem dores, sem choros, sem ranger gente. Não é isso. Muito pelo contrário, o autor é um pesquisador que tem um grande zelo por fontes originais, mas o fato dele ser alheio às ideologias dominantes, dele além da ele vai além da mesquinharia de só entender o estudo dos períodos históricos por um viés, né? Ele permite, então, dar a nós, leitores e aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir as palestras, os textos que são referentes à palestra, uma oportunidade de conhecer uma Idade Média diferente, ter impressões diferentes da Idade Média. Porque ele revela uma Idade Média através dos sentimentos, através dos pensamentos, através da fé, através da sensibilidade daqueles que viveram na Idade Média, com uma linguagem cativante, uma linguagem que não é cansativa, que não é desinteressante, mas que é envolvente, que é apaixonante, sem perder o rigor da informação. Se vocês tiverem noção das notas de rodapé que existem aqui, eu abri uma aqui por acaso, ó. Veja aqui o tamanho dessa nota de rodapé, eu abri o acaso, hein? Não estava nem marcado. Esse rigor, apesar de toda essa linguagem, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de ser uma leitura apaixonante, ela não perde o rigor, né? Eu daria digamos, um novo vídeo resenha falar só sobre as notas de rodapé desse livro. Então, assim, embora não seja um livro, no sentido estrito da palavra, de literatura, ele é um livro que cumpre um papel maravilhoso. Ele abre os olhos do leitor para uma realidade transcendente do homem e da própria história, pois nos faz assim, esse livro nos faz perceber que a vida está além do material, está além de uma sucessão de eventos políticos e econômicos. Nós somos muito mais que meros consumidores ou de meros soldados em uma luta eterna de classes. Ou seja, ele
que a nossa vida ela está muito mais ligada com aquilo que nós experimentamos do belo, do que aprendemos com as experiências daqueles que nos cercam. A vida está muito mais ligada àquilo que nós refletimos, aquilo que nós amamos. Então, por fim, o livro ele me fez refletir na necessidade de liberdade de pensar, que hoje é tão cada vez mais cerceada essa liberdade, né? A necessidade de romper com o nosso comodismo, de nos contentar com aquilo que nos é dado como informação, né? Senão a gente vai passar a vida sem entender o passado ou a beleza que há nele, especialmente a gente vai se contentar quando nos dizem que um certo período, um certo estágio, um certo momento da humanidade não houve beleza. Então, por fim, vale muito a pena saborear este livro, mas que é um livro que deve ser lido com calma, porque o amor com que os textos são escritos faz com que nos detalhes de cada frase se encontre uma beleza, se encontre uma informação. Então é isso, espero que você tenha gostado desta resenha e até a próxima. Tchau, tchau.